Oi, eu sou a Liz. Estamos estudando tarô de Osho. Já nem digo estudando, né? Já é conectando mesmo com essa energia maravilhosa, bebendo um pouquinho da fonte do Zen. E chegamos na carta 10 de fogo, a repressão. Vou falar um pouquinho sobre ela, vamos linkar e olha, é surpreendente, tá? Ah, deixa o like no vídeo, porque eu esqueço de pedir. Depois que eu conecto com a carta, acho que não sou mais eu, porque eu não lembro mais de pedir o like do vídeo. Carta 10 de paus do tarô tradicional, que deveria ser uma vitória, né? Alguém ali carregando muito mais do que poderia. E eu vou direto já naquilo que hoje vai tratar, tá? Carregando, chega num ponto que deveria ser diferente, mas está se equilibrando, nem consegue, né? Você vê que ela não tem um ponto de equilíbrio, essa figura, carregando muito mais do que poderia e não tem ninguém ajudando e tá ali. Provavelmente essa pessoa está ajudando os outros, porque quando alguém está fazendo coisas demais, é porque está fazendo coisas que seriam de outras pessoas. Então, não vou me ater muito no white, né? Porque essa não é a ideia. E aqui no Osho, ele traz, vamos dar uma olhadinha bem boa na carta. Aquilo ali é um buraco. Em volta desse buraco já tem rachaduras, quer dizer, já tá trincando. E ali dentro desse buraco, uma pessoa que já nem tem mais uma forma definida, já nem tem mais como pensar, já nem tem mais como enxergar. Você vê que a cabeça da pessoa não aparece. Há uma confusão mental ali, olha as nuvens, carta 6 do baralho cigano. E a pessoa enrolada em cordas grossas, grandes e difíceis. Dá a impressão que ele tem pouco espaço e quanto mais ele tenta sair, mais ele se enrola. Dá a impressão que é isso. Mas veja que não tem nós. Um detalhe é o seguinte, tem uma luz ali que essa pessoa não percebe. Você vê que a luz está fora e ele, onde deveria essa luz estar na mente dele, só tem confusão mental. Quer dizer, nem percebe, né? A pessoa nem se percebe naquela situação, que é o que acontece com a gente já vai ver. E não tem nada a ver com as cartas, com as cordas que muitas vezes enrolam a carta dos arcanos maiores ou enforcado, porque é outra coisa. Um arcano maior são coisas divinas, momentos que temos que passar para aprendermos, fazem parte da nossa evolução. Aqui são coisas de arcano menor, quer dizer, coisas causadas por nós e que nós devemos e podemos resolver. Mas o Osho, ele traz isso, né? Ele traz assim, ó, enxergue isso, ele só falta dizer isso. Ele é um tarôzei, mas ele é uma flechada muito certeira. O que acontece aqui? O que é carregar aquele fardo excessivo? Muitas vezes que não seriam nossos. Por que fazemos isso? O Osho vem questionar isso com essa carta. E é o seguinte, ele fala ali, ó, a tentativa de corresponder a muitas exigências e expectativas. Na verdade, alheias. Porque o dia inteiro, o dia que nós acordamos, até a hora que nós acordamos, até a hora que vamos dormir, estamos satisfazendo expectativas alheias. E isso reprime o que nós gostaríamos de estar realmente fazendo. Explico. Você diz assim para uma pessoa, não sei o que, tu quer dizer um não, mas você não fala o não. Por que você não fala? Porque, ai, como é que a pessoa vai se sentir se falar esse não? Ai, meu Deus, né? Será que antes você vê que para falar um sim, a gente não tem dificuldade nenhuma, nem que aquilo custe, você nem faz conta do que vai custar. Mas para dizer um não, nossa, tem que aprender, tem que fazer um verdadeiro trabalho psicológico para a gente aprender a dizer não. E dizemos, carregamos, esse fardo é a expectativa alheia que carregamos até para não magoar, né? Para nada, a pessoa que espera que a gente diga um sim, então a gente tem. Só que nós devíamos tratar diferente, né? A pessoa que cria expectativas devia ser problema dela e não nosso. Mas não, a gente assume, então é fardo. Assume, não digo não. Já reprimi, então já é uma corda, já é um rolo numa corda. E cada vez que fazemos isso, nos reprimimos, para não magoar ninguém, para não errar também, não querer mostrar também certas coisas, tem expectativas que são nossas também. Né, a gente às vezes
só para não mostrar algum traço, às vezes, da nossa personalidade, a gente reprime, não, mas eu tenho que ser uma pessoa educada, não sei o quê, né? Não, eu quero que pensem em tal coisa de mim, então não vou fazer isso, não vou fazer assado. Então, várias situações nossa, poderia falar muito sobre essas coisas, mas eu acredito que você já pegou. Então, satisfazer essas expectativas vai com que nós vamos reprimindo e nos enrolando em repressão, e repressão, e repressão. E aqui o Osho trata isso como um problema muito sério, porque essa erupção vulcânica ali, ela vem estourar, não lá como no set do estresse, não é uma situação de estresse aqui, é uma situação de repressão. E a repressão, quando ela explode, ela pode até trazer um problema psicológico, desencadear, porque nós temos nossas cargas psicológicas, né? Todos nós, se sentarmos na frente de um psicólogo e tal, nós temos ali pontos a serem tratados. Isso é indiscutível, por causa da vida, por causa de criação, por causa de tudo. Só que aqui, se ele fala, ele chama atenção, que é a tensão demais. A repressão causa uma tensão, né? Um estresse que gera uma tensão, que não é o estresse lá do set, que é fazer coisas muitas ao mesmo tempo. Aqui é carregar coisas demais e reprimir o que a gente realmente gostaria de estar fazendo. Veja bem a diferença, eu vou diferenciar as três já já. E isso, quando estoura, pode dar um problema psicológico que aí muitas vezes pode ser até irreversível, como por exemplo a loucura. Né? E aí já não é mais problema para tarô, daí já é problema para a medicina. Então, ele traz esse chamado, tá? O que que acontece? Ou a gente para modificar essa situação, nos tratarmos um pouquinho melhor e sermos mais fiéis a nós mesmos do que aos outros, ou a gente é sério candidato, né? Somos sérios candidatos a estar nessa situação de estar à beira de um colapso. Daí é um colapso, né? Que não é só uma gripe, como lá no estresse, né? E aí ele fala que é essencial, é muito legal, porque ele dá assim, ó, que nem na exaustão, ele dá uma solução assim, tipo assim, parece um amigo falando, né? Olha, amigo, faça isso aqui agora para você resolver isso aqui agora. Então ele pede para ir lá dar vazão, gritar, sei lá, fazer alguma coisa que extravar, dançar, né? Uma coisa legal, botar música, ir numa boate, colocar música, então, não sei como é que chama hoje em dia, boate, danceteria, não sei. Em um show, né? Cantar, gritar, berrar. Mas isso não é a solução definitiva, tá? A gente sabe disso, como na carta da exaustão, é um paliativo. O bom é tratar da raiz do problema. Bom, eu prometi que a raiz do problema, segundo o tarô de Osho, é a meditação. É uma solução que ele traz, porque é um tarô zen, então é disso que ele fala, porque essas doutrinas budistas, elas são muito concentradas no interior, no eu, né? E isso esse tarô tem feito, quem estiver acompanhando, ou se você quiser, olhe o carta a carta mesmo, você vai ver que todas elas puxam para isso, para o eu, para o autoconhecimento. Deixa os outros um pouquinho de lado e olha o que a situação está fazendo contigo. Mas eu fiquei de diferenciar as três cartas, que pode dar um pouquinho de confusão, mas também não, para quem entendeu, não, né? Mas só para revisar, então, digamos assim, a 7, que ela é a do estresse, ela não seria um level, o estresse não vai levar a isso, a loucura, uma explosão de psicológica, uma coisa assim. O estresse, né, na 7, ele trata disso, de o estresse é aquela energia que catalisa quando a pessoa está fazendo coisas demais, ao mesmo tempo, projetos demais, vai fazer isso, fazer aquele outro, tudo ao mesmo tempo, uma hora, né, isso não é bom. Uma hora acontece alguma coisa, escorrega, cai, porque já não consegue nem andar, ou pega uma baixa imunidade, pega uma gripe, um resfriado, né? Acontece alguma coisa interna ou externa, por afinidade também, né? Ela se afiniza com essas energias e um fator externo acontece também, que pode fazer aquela pessoa parar. Então, isso é lá no estresse.
Viu como é diferente daqui da repressão, onde a energia é acumulada? E a exaustão, que é tratado na 9, é a energia que se exaure de tanto fazer, de tanto manter funcionando. Ele está tentando manter funcionando, tá pesado, mas ele continua, mas tá difícil, mas tá pesado, mas ele precisa continuar, porque ele não pode parar. Então, não é excesso de coisas, é o excesso de trabalho, o excesso de esforço, inclusive consciencial, ou no caso ali, principalmente consciencial. Né? E a energia se exaure, e a pessoa vai desfalecer, se exaurir de energia. E aí a estrutura cai por falta da pessoa que estava ali mantendo, não é uma estrutura que se sustenta sozinha. Poderia falar um monte sobre ela. Meu Deus, assim, é muito difícil, tá? No tarô do Zen, a gente fazer um vídeo mais compacto. E a repressão, não, ela é a pessoa que fica acumulando. Então, ela não está nem catalisando, fazendo coisas, e não está nem mantendo funcionar, ela está parada acumulando, absorvendo. Se hoje eu queria dizer um não, não disse. Hoje eu queria fazer, eu não fiz. Depois eu queria fazer, e vai acumulando, acumulando. Isso é a repressão. Em uma hora, não é nem derruba, nem nada, que explode mesmo, tá? Então, eu vou dizer para você o seguinte, que é o final do 10. Eu me dou o direito. Hoje eu nem vou fazer a reflexãozinha, porque eu já puxei uns pontos aqui na hora do vídeo, tá? Então, se ficar com alguma dúvida, quiser discorrer um pouquinho mais, também pode me dizer. Mas eu vou deixar uma imagem para você, que é essa aqui, ó. Essa é a imagem do personagem Andy, do filme Um Sonho de Liberdade. Essa pessoa ficou presa durante 30 anos, inocente, numa instituição prisional violenta, corrupta, injusta. E depois de 30 anos ele consegue fugir e quando ele sai, tá chovendo e ele cai num rio e abre os braços para a chuva cai nele e esse momento é que define o filme, que é a liberdade. Né, o que ele está sentindo ali naquele momento. A gente estava aqui falando sobre extravasar, né, sobre acumular energia, que não é bom, e outras cartas também, para quem teve a oportunidade de assistir aos outros vídeos, das cartas que a gente fez do Asa ao 10, já passou aí junto comigo por momentos aqui de até catarses, né? Altos enfrentamentos mesmo. Então, fica essa imagem, assim, que esse estudo tenha deixado para você uma sensação, assim, que sempre que você pudesse sentir, assim, livre de preconceitos, de conceitos, de rótulos, de vontades alheias, das nossas próprias vontades, sempre que você se sentir, assim, que você tenha essa imagem na tua mente, que você pode realmente se libertar. A gente viu isso no decorrer, esse tarô trabalhou isso com a gente, e acho que algum proveito próprio, claro, a gente está fazendo aqui para trabalhar com os consulentes, mas como que a gente vai trabalhar bem com um consulente se a gente não estiver bem conosco mesmos, né? Então, lembrar sempre que perceber em você qualquer um desses fatores que foi tratado, porque o Osho, ele é danado, né? Ele é sacana, já digo assim, né? Tocou exatamente nos pontos que a gente nem lembra de falar, e são coisas muito internas, né? Energias de ação, energias espirituais também. O fogo, a energia de pausa é isso. Então, que você se sinta assim, saiba que você sempre pode fugir de onde está essa situação ruim e abrir os braços. Não sabemos o que vem pela frente, mas né, que seja lá o que for que venha pela frente, que a gente tenha sempre a certeza de que pode abrir os braços para a chuva e se limpar de tudo e se sentir livre, porque por dentro todos nós somos isso, uma alma livre. Então, meu amor, obrigada por ter ficado comigo. É um vídeo, não sei nem se chegou até aqui, porque é bem longuinho, né?
Mas paciência, né? Quem não gostar de vídeo longo também não tem problema, tá cheio de canal e é isso que é legal, porque cada um faz aquilo que gosta, tá bom? Um beijo grande e se eu continuar nos arcanos menores, bora comigo. Até mais.